Fala, gente, começando mais uma live número 39. Você que está conectado, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que essa noite vai mudar a tua história, vai incendiar o teu coração. Deixa eu botar nosso soaking aqui enquanto a galera vai conectando. Ouvindo aqui Morada, essa música é demais. Já ouviu essa música? Mais perto da morte, o medo quer me parar. Acho que eu podia cantar hoje na live, o que você acha? É demais essa música, canta aí, não rola, não rola. Vai conectando, vamos falar de sonhos hoje, deixa eu colocar aqui nos comentários, ó. Pronto, muito bom. Começando nossa live número 39. Você que está conectado aí, canta, filhão. Gente, deixa eu falar. A live tá indo bem, graças a Deus. Deus está fazendo coisas incríveis. Então vamos ficar dentro da nossa zona de graça. Se eu começar a cantar aqui, essa live acaba hoje. A gente vai terminar no dia 39. Então vai por mim. A galera que está conectando aí, aproveita e já vai convidando todo mundo para participar com a gente. Tem uma flechinha aqui, ó. Clica nessa flechinha, convida pelo menos 50 amigos. Hoje eu quero finalizar a palavra que eu comecei ontem falando sobre sonhos. Cara, eu tenho certeza que vai te edificar, que vai te despertar. Então aproveita para convidar pessoas que você conhece. Quando você clicar na flechinha vai aparecer um monte de nome. Envia para nomes que você nem lembra mais quem é, mas está seguindo. Com certeza vai chegar em alguém que precisa mais do que você imagina, beleza? A gente já tem mais de 4.400 incendiários aqui, a galera conectando. Lembrando que daqui a pouco, daqui a 10 minutos, tá entrando comigo Samuel Wagner. E ele é um homem de Deus, cara, e liberou algumas palavras de vida sobre mim ano passado, quando a gente estava em Israel, e inclusive sobre o nosso bebê e tudo que a gente está vivendo aqui também nesses últimos dias, de Deus soprando o nome, conectando com pessoas em lugares distantes e tudo que a gente está vivendo. Ele já tinha liberado isso lá em novembro, se eu não me engano. E ele vai estar junto comigo daqui a pouco falando sobre sonhos, junto com a galera de Recife. Eu não sei se tem alguém de Recife que já está conectado. Galera da Videira, se tiver aí, já dá um alô. Tem alguém de Recife aí? Fala, filhão. Ó, Gabriel tá conectado com a gente. Vitória, expectativas lá no alto. Galego, fala, mano. Bem-vindo. Eu vi que tava fazendo uma live com o Leandro mais cedo também. Demais, cara. Nata, Mônica, Ryan. E aí, mano, como é que você tá, irmão? Ellen, Júnior. Galera conectando, hoje eu vou falar sobre sonhos. Então, só mais um minutinho enquanto a galera vai entrando aqui pra gente poder orar e dar o start na nossa live número 39. Cara, eu tô muito feliz com tudo que Deus tem feito. Hoje eu tive uma reunião incrível com a galera do aplicativo. E a gente tá fazendo o que eles chamam de MVP, que é o Minimum Viable Pro. Alguma coisa do tipo. É a versão inicial que você precisa estabelecer qual suas funcionalidades que você vai ter de início e qual vão ser as atualizações que a gente vai lançando ao longo do app. Então a gente está correndo para poder já na primeira versão do app ter o sistema do chat, ou seja, a gente vai conectar quem precisa de ajuda com quem quer ajudar. Então a gente está criando uma rede de voluntários para poder socorrer pessoas que têm enfrentado pensamentos de morte, depressão, ansiedade. Então isso é uma das funcionalidades que já vai estar disponível no nosso aplicativo desde o início. Outra coisa legal é que a gente está se esforçando ao máximo para pegar todas essas lives que tem rolado desde a primeira até a última, sabe-se Deus quando vai ser, e a gente vai disponibilizar isso como sendo uma das séries disponíveis no aplicativo. Então quando você baixar o aplicativo, você vai ter acesso a todas essas lives lá também. E tem algo, cara, muito especial que eu tenho preparado. A gente está separando algumas palavras-chave, algumas chaves que eu tenho compartilhado desde a primeira até a última live. Então você vai poder assistir a live e depois você vai poder ter acesso a cada uma das frases também, os textos que a gente utilizou, enfim. Cara, vai ser incrível. Outra coisa legal é que a gente está vendo a viabilidade de pegar alguns outros conteúdos
e disponibilizar tudo isso para você fazer alguns testes também para descobrir o teu propósito, características, personalidade e algumas outras ferramentas que vão ajudar a gente a controlar a nossa ansiedade, vencer os nossos medos. Eu tenho certeza que esse aplicativo vai impactar e vai mudar a história de muita gente. Eu tenho sonhado muito com isso e a gente daqui a algumas semanas, em nome de Jesus, está experimentando já o protótipo e um mês depois a gente já lança a versão para você baixar na Apple Store e na Google Play, ok? Bom, queria compartilhar isso com vocês porque é um sonho que tem sido gerado ao longo das últimas lives. A gente tem falado tanto sobre isso e é um aplicativo que eu estou com muita expectativa que possa de fato impactar a nossa geração. Então a galera está conectando aqui, vamos orar, vamos começar? Você que está chegando agora, seja bem-vindo, live número 39. Eu vou falar sobre sonhos. Ontem eu comecei a falar um pouco sobre isso e hoje eu quero finalizar essa palavra e chamar logo o Samuel Wagner para a gente poder queimar junto. Amém? Vamos orar? Se você puder, feche seus olhos onde você estiver. Eu quero orar com você. Pai, obrigado por mais uma noite. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que a gente tem vivido nesses dias. Obrigado, Pai, por toda a paz que a gente tem experimentado, paz que excede todo entendimento. Obrigado, Pai, pela capacidade de sonhar que o Senhor nos deu. Obrigado porque em meio a tantas circunstâncias adversas, a gente continua sonhando, a gente continua avançando, a gente continua, Pai, empreendendo, crendo no sobrenatural. Nós não caminhamos por aquilo que vemos, nós caminhamos segundo aquilo que cremos e nós cremos, Pai, que tudo é possível, Pai. Nós cremos que tudo é possível ao que crê. Nós cremos que o Senhor é suficiente, Pai. Nós cremos que há poder no Teu nome, nós cremos que há poder no Teu sangue, nós cremos que há poder na Tua palavra, nós cremos que há poder na concordância, nós cremos que há poder na unidade e por isso nós estamos aqui, Pai, declarando e liberando palavras de vida aonde essa palavra chegar, Pai. Não importa o que tem acontecido ao redor de quem está ouvindo, mas nós cremos que novas realidades estão sendo geradas dentro de cada um de nós. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, uma atmosfera de fé, uma atmosfera de milagres, mudando completamente a nossa história nos próximos dias. Pai, nós declaramos em nome de Jesus novas revelações, novas visões, novos sonhos. Pai, nós declaramos em nome de Jesus uma nova porção de fé vindo sobre nós. Nós queremos viver milagres, nós queremos andar sobre as águas, nós queremos ter novas experiências. Pai, nós cremos em nome de Jesus que aquilo que nós vivemos até aqui não se compara com aquilo que o Senhor tem preparado para os próximos dias. Por isso nós declaramos em nome de Jesus, Pai, uma estação de milagres sendo gerada nos próximos dias. Nós declaramos em nome de Jesus sobre todo cansado, que haja renovo. Pai, nós declaramos sobre todo aquele que tem nos últimos dias ouvido palavras, mas ainda não consegue se mover. Nós declaramos liberdade, Pai, liberdade sobre os cativos, liberdade para você se mover em fé, liberdade para você avançar, liberdade para você fluir debaixo de ousadia. A palavra de Deus nos diz que nós não recebemos o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Pai, nós declaramos em nome de Jesus, se existe alguma enfermidade sobre qualquer pessoa conectada agora, Pai, enfermidades físicas, talvez enfermidades emocionais, doenças psicossomáticas, Pai, eu não sei o que tem tentado parar cada um, mas eu sei quem nos liberta, eu sei quem move o nosso cativeiro, eu sei quem transforma a nossa história, quem liberta o nosso destino, e nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, sobre toda a enfermidade, sobre toda a doença, nós declaramos o poder da vida agora, mudando completamente a tua história. Eu não sei se é uma doença física, eu não sei se é algo que você tem enfrentado nos últimos dias, ou se talvez é algo que você já carrega há anos. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra invadindo agora os nossos cativeiros, a Tua palavra invadindo agora os nossos medos, a Tua palavra invadindo agora quartos escuros, a Tua palavra invadindo agora leitos de hospital, a Tua palavra invadindo agora casas, Pai, casamentos que estão à beira talvez de um divórcio, pessoas que talvez há muito tempo não conseguem mais sonhar, Pai, eu não sei quais são as impossibilidades, mas nós cremos em um Deus do impossível e nós declaramos em nome de Jesus, Pai, a nossa história sendo transformada agora. Se você crê nisso, declare comigo, diga: Pai, eu declaro para o céu ouvir, eu declaro para a terra ouvir e eu declaro para o inferno ouvir. Diga que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a partir de hoje eu vou experimentar o maior romper da minha história, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Tem algum incendiário aí? Tem alguém comigo aí? Eu estou queimando e hoje eu quero falar sobre sonhos. E ontem a gente começou a falar sobre isso e
A grande verdade é que eu acho que dá pra gente falar uma semana inteira sobre sonhos. Eu amo falar sobre sonhos, cara, e eu amo ressuscitar sonhos também quando eu falo sobre eles. Porque talvez você que está me ouvindo, você tenha sonhos que você nem lembra mais. Talvez você carrega sonhos que você nem lembra mais. A boa notícia é que não importa se aos teus olhos os seus sonhos possam parecer completamente mortos, talvez sem vida, talvez até ressecados. A grande verdade é que quando a vida de Deus invade o nosso deserto, Ele sempre faz ressuscitar aquilo que parecia morto. Ontem o Samuca falou algo que eu achei demais. Ele disse, quando Jesus chega diante do lugar onde Lázaro está, segundo alguns historiadores, aquele lugar onde Lázaro estava enterrado, existiam outros mortos também. Não era um lugar onde havia apenas Lázaro, mas haviam outros corpos também. Então ele diz, sabe, a gente pode entender que quando Jesus chama Lázaro pelo nome, é porque existe tanto poder na vida de Deus que se ele dissesse apenas vem para fora, provavelmente vários mortos viriam. Então ele chama pelo nome. Eu creio que ao longo desses dias que a gente tem mergulhado junto, Deus tem chamado pessoas pelo nome, Deus tem trazido à tua memória aquilo que te dá esperança, Deus tem reacendido em você projetos, sonhos, promessas, e eu creio em nome de Jesus que é isso que Deus vai fazer nessa live também. Então gera expectativa. Eu quero compartilhar algumas chaves sobre sonhos e eu queria te fazer esse convite. Tudo aquilo que for falado aqui, se conectar com você, cara, aproveita para comentar aqui, já printa para você não esquecer e depois você compartilha com quem você lembrar ao final da live, ok? Vamos lá, vamos começar? Ontem eu falei duas chaves que eu queria compartilhar rapidinho, porque talvez alguém que está aqui hoje não conseguiu assistir a live de ontem. A primeira chave que eu compartilhei é para que a gente não receba críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Lembra sempre disso, cara. Não receba críticas construtivas de quem nunca construiu nada. E a segunda chave que eu compartilhei ontem é que quando Deus libera uma promessa para nós, quando Deus nos dá uma visão de futuro, não precisa fazer sentido para ninguém se faz sentido para quem me prometeu. Não precisa fazer sentido para ninguém se faz sentido para quem me prometeu. Amém? Foi sobre isso basicamente que a gente falou ontem. E hoje eu quero ir para a segunda parte da live sobre sonhos. Vamos começar lá em Salmos 145, versículo 3. Salmos 145, 3. Diz assim: grande é o Senhor e digno de ser louvado. A sua grandeza não tem limites. E uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos seus feitos, e eles anunciarão os seus atos poderosos. Deixa eu ler isso de novo, cara, rapidinho. Salmo 145 diz: grande é o Senhor e digno de ser louvado. A sua grandeza não tem limites. E uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos seus feitos, e eles anunciarão os seus atos poderosos. Cara, a grande verdade é que a fé não limita Deus e Deus não limita a fé. É por isso que a palavra chega ao ponto de dizer, olha, tudo é possível ao que crê. Eu lembro que quando eu comecei a meditar nesse salmo, de que a grandeza de Deus não tem limites, algo me chamou a atenção. Se a grandeza de Deus não tem limites, e talvez eu esteja há alguns anos vivendo sonhos que não são sobrenaturais, eu posso estar correndo o risco de estar sonhando sonhos que não são os sonhos de Deus para mim. Guarda isso, irmão. Se a palavra de Deus diz que a grandeza de Deus não tem limites e que a forma dele se expressar em meio às gerações é fazendo com que uma geração conte para outra geração a grandiosidade daquilo que Deus fez, o tamanho daquilo que Deus fez, eu preciso reavaliar o que eu tenho sonhado nos últimos anos e o que eu tenho vivido em Deus nos últimos anos. Cara, não sei se você já percebeu, mas tem momentos que a gente acaba se acostumando em viver uma vida qualquer. E talvez você me pergunte, pastor, qual é o problema de viver uma vida qualquer? O problema é que você não serve a um Deus qualquer, você não é filho de um Deus qualquer e você não carrega uma natureza qualquer. Então, aceitar qualquer coisa abaixo da natureza que você recebeu é se contentar com algo muito abaixo daquilo que Deus chamou para viver. Então, quando eu entendo que eu sou gerado em Deus, que eu carrego a própria vida de Deus, que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em mim, quando eu entendo que a essência criativa de um Deus que criou todas as coisas através do poder da palavra é a mesma essência que não só me gerou, mas me reveste também, eu preciso
confrontar aquilo que eu tenho vivido com a realidade que Deus tem me prometido. Não é normal um cristão saudável viver sem sonhar. Não é normal um cristão saudável viver sem ter experiências sobrenaturais. Não é normal um cristão saudável viver sem ter expectativas de impossibilidades. Não é normal um cristão saudável ressignificar aquilo que Deus pode fazer segundo as experiências que ele já teve no passado. Não, entenda isso. Não importa o que você já viveu até aqui, Deus sempre pode nos surpreender, fazendo infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então, quando eu entendo isso, eu sou sempre desafiado a esperar mais em Deus. E aí começa a graça do sobrenatural. E Deus ele sempre tem prazer em nos surpreender, fazendo mais do que aquilo que a gente já ouviu fazer no passado. Então, a grande verdade, cara, é que se tem alguns anos que eu não experimento novidade em Deus, provavelmente faz alguns anos que eu não tenho buscado viver sonhos que me desafiam na minha jornada de fé. Cara, eu quero compartilhar com você, guarda isso em nome de Jesus, irmão. A vantagem que a gente tem em sonhar grande é que a gente sai de um campo onde a gente consegue fazer e a gente entra num campo em que só Deus pode fazer por nós. Eu lembro de uma mensagem que eu recebi do pastor Márcio algum tempo atrás, e eu compartilhei com ele, pede só para os meninos falarem um pouquinho mais baixo, eu compartilhei com ele algumas coisas que a gente estava vivendo aqui na nossa igreja em Miami. E eu falei, pastor, está sendo surreal o que a gente está vivendo. A nossa igreja começou há pouco tempo, e a gente tem recebido famílias, e os voluntários estão chegando, e a gente tem visto novos começos, e a gente acabou de alugar um prédio, e já estamos sonhando com kids. Enfim, eu comecei a compartilhar com ele algumas coisas que a gente estava vivendo, e ele disse, filho, tenha sempre sonhos tão grandes que eles estariam fadados ao fracasso se Deus não entrasse com intervenção no último minuto. E eu fiquei meditando naquilo, eu falei, uau! A grande verdade é que muitas vezes a gente acaba querendo ser comedido porque a gente quer entrar em áreas que, se Deus não tivesse com uma intervenção direta, a gente até conseguiria administrar. Mesmo se Deus não fizesse algo, a gente até conseguiria resolver. A grande verdade é que muitas vezes a gente está dizendo para todo mundo que acredita em milagres, mas a gente está fazendo de tudo para não depender de um. Dizemos para todo mundo que acreditamos em milagres, mas fazemos de tudo para não depender de um. Então, entenda, milagre não é uma intervenção de Deus quando a gente fez um plano, o plano não deu certo e aí então Deus entra com resposta. Não. Milagre é Deus ressignificando aquilo que é possível e aquilo que só Ele pode fazer. Milagre é Deus entrando com intervenção direta em cada etapa da nossa história. Irmão, milagre num casamento não é só quando o casamento está prestes a quebrar, Jesus entrando para trazer restauração. Não. Milagre é desde o princípio, é desde antes de você casar, Deus levando você para lugares que você não poderia ir, trazendo para você realidades que você não conseguiria sozinho viver, trazendo para você dimensões que você não conseguiria sozinho sonhar. Ou seja, a grande vantagem da gente sonhar grande é que a gente sai de uma área em que a gente consegue fazer e a gente entra numa área em que só Deus poderia fazer por nós. Você está comigo? Sabe, uma coisa que eu queria compartilhar é uma dúvida que muita gente tem. Como saber se os meus sonhos são os sonhos de Deus para mim? Existem várias formas da gente entender isso, mas eu queria compartilhar uma bem prática. Então você que está conectado, talvez se você em algum momento teve essa dúvida, ou talvez se você agora tem enfrentado essa dúvida, André, como é que eu posso saber se os sonhos que eu tenho são os sonhos de Deus para mim? Sabe, eu creio que uma das chaves para a gente ter esse entendimento é a gente entender que Deus nunca nos dará um propósito que não dependa da intervenção direta dele. Guarda isso, irmão. Você está comigo? Vamos junto. Deus nunca te dará um propósito que não dependa da intervenção direta dele. Como assim, André? Me explica um pouco melhor. Eu vou te explicar. Todo sonho que Deus te dá, todo propósito que Deus te dá, toda promessa que Deus te faz, toda visão que Deus compartilha com você, todas essas coisas estão sempre ligadas diretamente àquilo que só Ele pode fazer, a lugares que só Ele pode te levar. Por quê? Porque dependência é uma linguagem que o céu respeita. Dependência é uma linguagem que, desde que o mundo é mundo, ela
ela expressa a nossa relação com Deus. Quando Deus cria todas as coisas, qual é o único motivo pelo qual as estrelas não despencam do lugar onde estão, ou o mundo não entra em colapso com os outros planetas? Por quê? Porque Deus continua governando sobre todas as coisas. Eu creio que tudo que acontece, mesmo em meio a esse aparente caos, existe uma sublime ordem. Cara, a gente acha às vezes que algumas coisas estão fora do lugar, mas a grande verdade, irmão, é que em meio a circunstâncias como a que a gente está vivendo, parece que está tudo desabando, na verdade pode estar tudo se encaixando. Deus continua tendo governo sobre todas as coisas, Deus continua tendo controle sobre todas elas, Deus continua sendo Deus. E a grande verdade é que a gente precisa entender que todo o propósito que Deus estabelece, toda promessa que Deus libera, toda visão que Deus te dá, Ele conecta quase como se fosse um cordão umbilical, numa linha de dependência com Ele. Por que Deus faz isso, André? Porque, cara, o homem está o tempo inteiro em busca de milagres, mas Deus, desde o princípio da criação, está em busca de relacionamento. Então, quando Deus nos dá sonhos tão grandes que seriam impossíveis da gente viver se não fosse com Ele, Deus está dizendo: ei, filho, eu estou te mostrando o lugar que eu quero te levar, eu estou te mostrando a realidade que eu quero gerar, mas eu quero que a gente faça isso junto, eu quero que a gente construa isso junto. Então, sonhos que Deus tem para nós, eu acho que essa talvez seja uma chave que valeria a pena você ressignificar alguns sonhos que você carrega nos últimos anos. Queria te fazer uma proposta de um exercício prático. Quando essa live terminar, ao longo do dia, começa a anotar amanhã alguns sonhos que você carrega e começa a confrontar eles, se de fato os sonhos que você carrega se tornariam reais, se Deus não tivesse interferindo diretamente na tua história. Cara, se os sonhos que você carrega, eles são completamente viáveis, mesmo se Deus não entrasse na tua história, eu queria que você meditasse se de fato os sonhos que você carrega são sonhos de Deus para você ou são basicamente sonhos que você tem para si. Sabe, tem uma frase do Bill Johnson que eu acho que se aplica a isso também. Ele diz: a fé nada mais é do que nos apossarmos das realidades do reino de Deus e colidirmos violentamente com as realidades ao nosso redor. E ele conclui dizendo: porque um reino inferior não subexiste. Então entenda, quando eu me aposso das realidades do reino dos céus, quando eu tomo posse das promessas que Deus me fez, da visão que Deus me deu, dos sonhos que Deus tem para mim, e eu começo a colidir isso violentamente com as realidades ao meu redor, irmão, um reino inferior não subexiste. Então basicamente eu quero finalizar aqui para chamar o Samuca, que eu já vi que ele está aqui, profeta Samuel Wagner. Basicamente o que eu queria compartilhar com vocês e que tem queimado no meu coração para compartilhar hoje é isso. A gente precisa ressignificar. Se os sonhos que a gente tem não confrontam a realidade que a gente vive, provavelmente esses não são os sonhos de Deus para nós. Se os sonhos que a gente tem não pareceriam loucura se alguém nos ouvisse orando, a gente precisa ressignificar talvez algumas das nossas orações. Cara, aquilo que a palavra chega ao ponto de dizer: olha, aquilo que para o mundo é loucura, para nós que cremos é o poder de Deus. Então aquilo que a gente crê, cara, precisa confrontar as realidades que a gente vive, precisa confrontar as realidades ao nosso redor, precisa confrontar a lógica que nos cerca. Não precisa fazer sentido para ninguém, irmão, se faz sentido para quem te prometeu. Você sabia de uma coisa? E eu finalizo aqui. Diante de toda a criação, olha que louco isso, cara. Diante de todos os animais, de todos os seres viventes que Deus criou, diante de tudo que você possa encontrar na fauna, na flora, enfim, nós somos a única espécie com a capacidade de imaginar. Você sabia disso? Nós somos a única espécie com a capacidade de imaginar. E eu creio que Deus deu essa capacidade com um propósito específico. Então guarda essa chave, irmão. Guarda, porque essa chave é poderosa para fazer você sonhar coisas novas, você voltar a sonhar em Deus. Eu quero ressuscitar sonhos que você carregava e nem lembrava, ou talvez eu quero te convidar a gerar sonhos que você até então não tinha gerado em Deus. Guarda esse nome de Jesus, cara. A imaginação cria um mundo que não existe. A fé torna esse mundo real. Guarda isso, irmão. A imaginação cria um mundo que não existe. A fé torna esse mundo real. Então, quando Deus libera sobre o homem a capacidade de imaginar, Deus está dizendo: ei, filho, essa mesma capacidade foi a que eu utilizei para gerar mundos quando eles não existiam, para gerar estrelas, galáxias quando eles não existiam, para gerar você quando você não existia. Cara, você já parou para pensar no nível de detalhes que Deus estabelece sobre cada criação? Eu estava conversando com alguns amigos esses dias, eu falei: cara, a maior parte
dos seres, das espécies que vivem na profundeza do mar, a gente ainda não tem ciência. Então, ou seja, provavelmente Jesus vai voltar e algumas espécies a gente nem chegou ao ponto de conhecer, e ainda assim ele colocou detalhes sobre cada espécie na criação. Deus está dizendo aí, a imaginação, a criação, a criatividade expressa a minha natureza. Então a gente precisa entender por que Deus depositou em nós capacidade de imaginar, porque ele estava dando para a gente uma chave, e essa chave é: a imaginação cria mundos que não existem e a fé torna esse mundo real. Você está comigo? Eu vou chamar agora o Samuel Wagner e eu queria te fazer esse convite, cara. Se essa mensagem te edificou, compartilha com alguém que não conseguiu entrar na live. Ela tá por 24 horas disponível. Eu tenho certeza que vai gerar vida em alguém que precisa ressuscitar os sonhos que carrega. Então compartilha essa mensagem, tira um print, faz ela chegar onde ela precisa, porque todos os dias, enquanto durar essa quarentena, meia-noite, horário do Brasil, a gente está aqui semeando esperança, e eu quero te fazer esse convite. A mensagem de hoje é: a gente precisa voltar a sonhar, e a gente precisa sonhar sonhos que, se Deus não tivesse interferindo diretamente na nossa história, eles seriam impossíveis de se tornarem reais. Deixa eu chamar o Samuca aqui. Vai ser incendiário, gera expectativa, irmão. Enquanto ele está conectando, pega essa flechinha, clica nela, convida pelo menos 50 amigos. Bora explodir essa live. Fala, lindão, como é que você tá? E aí, meu amigo, tô aqui só recebendo, né? Glória a Deus, tomando posse aí. E incrível, viu, André? Você comentou comigo mais cedo que a gente ia falar sobre sonhos. E Deus me deu 3 chaves, como você gosta de falar, né? Já que você é o chaveiro dos Estados Unidos. E uma das chaves que Deus me deu foi justamente essa: que um sonho, quando ele vem de Deus, ele depende de Deus para se cumprir. Uau. Mas começa aí, antes de eu começar aqui. Não, eu quero te ouvir. Vambora. Primeiro eu quero agradecer, né, a você pelo convite, dizer do carinho que eu tenho imenso por você. A gente se conheceu ali em Israel e Deus fez essa aliança entre nós, né? Estou muito feliz pelo que Deus está fazendo na sua família, no seu ministério. É incrível quando Deus promete, Deus cumpre aquilo que Ele fala. A gente precisa renovar essa fé em promessas de Deus, em profecias, em revelações e visões, porque hoje em dia isso caiu num descrédito e numa falta de credibilidade tão grande que tem pessoas que nem acreditam mais em profecia, em revelação, em visão. E foi incrível quando a gente, lá em Israel, começou a viver aquele tempo que foi um tempo inesquecível para todo mundo que estava lá. Deus fez uma união muito forte entre o nosso grupo. E uma das pessoas que Deus me usou foi você, né? E engraçado, André, que Deus voltou a me usar muito em profecia naquela viagem. Uau. Eu estava há um tempo, assim, meio que enferrujado no mover profético. Eu estava muito usado na palavra. E ali em Israel, Deus me deu um renovo e Deus mandou eu profetizar para ti, para o Luca e para uma galera que estava lá. Amém. E como eu me alegrei quando você ligou para mim ou mandou mensagem, nem lembro ao certo, falando: Samuel, eu quero que tu saiba que tu é uma das primeiras pessoas a saber que Deus cumpriu aquilo que Deus falou. E a minha esposa está grávida e é incrível demais como Deus realmente cumpre aquilo que Ele promete, né? Amém, mano, amém. Não, eu lembrei, assim que eu tive a notícia, eu falei: uau, porque a grande verdade, cara, é que a gente discerne quando é algo que vem de Deus, né? Eu compartilhei uma das lives a semana passada, que o problema da gente andar na reserva é que a gente perde o direito de escolha, né? Eu aprendi isso na prática quando meu carro ficou sem gasolina. Qualquer posto que aparecesse servia. Mas isso se aplica em qualquer área da nossa vida. Quem não tem uma palavra de Deus se agarra a qualquer palavra. Quem não discerniu promessa de Deus se agarra a qualquer promessa. Quem não carrega sonhos de Deus se agarra a qualquer sonho. E por isso que muita gente está frustrada na nossa geração. Mas a Bíblia diz também que o homem espiritual, ele discerne as coisas espirituais. Quando você liberou aquela palavra, eu falei: cara, eu sinto paz, eu creio que é de Deus. Então, quando eu cheguei, eu já compartilhei com a Kezinha, já falei: amor, recebi uma palavra de Deus lá em Israel, então a gente vai ter um bebê a caminho aí nesse próximo ano. E uma das coisas que você falou, cara, e eu lembro como se fosse você disse: André, você tem vivido um tempo de influência incrível, mas Deus manda te dizer que isso não é ainda a influência que Ele preparou para você, e tem um novo nível de influência que Ele está liberando. Cara, e eu creio que isso tem se cumprido nesses dias, sabe? Tanto através da igreja, como as pessoas que a gente tem alcançado. Cara, Deus tem cumprido cada uma dessas palavras.
E para mim é uma honra ter você aqui, mano, de verdade. Incrível demais, meu amigo. Amo a sua vida e estou muito feliz de ver o que Deus tem feito. E assim, sabe, quando a gente fala sobre sonho, tem muita gente que fica muito no viés emocional, no sentimentalismo do sonho. Esse é um grande problema. É quando a pessoa recebe um sonho de Deus, uma visão, uma promessa de Deus, e ela fica deitada em uma rede esperando Deus fazer sozinho um milagre. Esse é um grande problema, né? Tem muitos jovens pregadores que falam: Samuel, como é que eu me torno um grande pregador? Como é que Deus vai me dar uma plataforma? Eu queria saber como me tornar um pregador conhecido. E quantas vezes eu recebo essas mensagens? Você também deve receber muito aí no teu direct, né? Vários jovens, principalmente, que querem ser pregadores da palavra, que querem ter uma plataforma de influência, de relevância, e eles já querem chegar pela porta da frente. Eles não querem viver o processo, né? E quem não suporta o processo não vive o propósito. Uma das frases que eu mais amo é essa: quem não suporta o processo não vive o propósito. Deus não dá uma plataforma, Deus não levanta como rei quem primeiro não foi fiel no pasto. Deus não vai levantar, Deus não vai honrar para pregar para multidões quem não pregou para o vizinho, quem não pregou para a família, quem não. A Bíblia fala: ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Então, quem sabe, tem muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui nessa live agora, e tem muitas promessas de Deus, tem muitos sonhos que Deus tem liberado sobre a vida dessa pessoa, mas ela simplesmente não faz nada. E isso se torna uma evidência da incredulidade. Ela duvida tanto, ela não crê, e ela prova que não crê porque ela não faz nada para que aquela promessa possa se encaminhar. E mais uma vez, a gente não manipula a Deus, não depende de nós. Mas se Deus falou que vai abrir o mar, como Deus falou para Moisés, Deus falou: toca o cajado nas águas. E a minha pergunta o poder estava no cajado de Moisés? Não. O poder estava na obediência de Moisés. Não interessa o que é que você tem na mão, meu irmão. Você pode ter um cajado, você pode ter uma empresa pequena, que tá todo mundo falando que na pandemia vai fechar. Se Deus foi Deus que falou para você ficar nessa empresa, essa pandemia não vai fechar essa empresa, porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar, nem pandemia, nem nada, porque o que está fora do nosso controle está no controle de Deus. Então, só para poder eu aproveitar o meu tempo aqui e compartilhar essas 3 chaves que Deus colocou no meu coração para falar sobre sonhos, para quem está aqui nos assistindo e quer aprender mais sobre esse tema, e quem sabe está fazendo prova para saber se os seus sonhos são de Deus, como você começou a live até falando, a primeira coisa que Deus colocou no meu coração para compartilhar foi que se o sonho é de Deus, é para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31 fala: quer comais, quer bebais, tudo façais para a glória de Deus. Você pode possuir um sonho, mas o teu sonho não pode te possuir. Esse é o grande problema das pessoas. Elas têm um sonho e o sonho se torna um ídolo. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Esse é um dos motivos, André, pelo qual Deus faz com que pessoas demorem muito no processo. É porque elas não entenderam ainda o propósito do processo. Quando a gente está num deserto, eu passei por um deserto aí nos Estados Unidos mesmo. Quem me acompanha sabe que eu passei 6 meses aí, foram 6 meses bem difíceis de quebradeira, e eu ficava direto: meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Por que eu estou aqui, morando em São Francisco, sozinho em Deus, passando luta? Eu costumo brincar dizendo que para 10 eu levei só. Estava vivendo um tempo maravilhoso no Brasil e Deus manda eu ir para os Estados Unidos, eu achando que era para eu viver um momento glorioso, um momento chique, olha que top, eu nos Estados Unidos estudando. E quando eu cheguei aí, meu irmão, foi quebradeira de Deus. Mas eu tinha certeza que Deus tinha um propósito. E quando eu chorava, achando que eu tinha ido para os Estados Unidos pela carne, mesmo tendo recebido várias direções de Deus, eu comecei a duvidar que era Deus que tinha me mandado para lá, porque a gente acha que Deus só manda a gente para o lugar de honra. Só que antes, Deus sempre vai nos mandar para o deserto. Primeiro lugar que Deus levou Jesus, o Espírito Santo levou Jesus, antes dele começar o ministério, André, foi o deserto. Quem vê você pregando numa live para 11 mil pessoas, não viu você pregando para 10. Não viu você pregando para 5. É muito fácil você olhar para o sucesso, né, aparente sucesso das pessoas e falar: olha como é incrível o sucesso dele. Da noite para o dia ele fez sucesso. Só a gente é que sabe quantos anos demorou para essa noite virar para o dia.
Yes. Quantos anos essa noite para o dia demorou? Então, que você que está aqui assistindo essa palavra, essa live, saiba que, primeiro, se você tem um sonho, que o teu sonho seja para a glória de Deus. Enquanto você estiver desejando algo para a sua glória, Deus não vai te dar. Deus não é um Deus de vingança. Deus não é um Deus que vai te exaltar para humilhar os outros. Tem muito crente que começa a brincar, né? E fala assim, meu Deus, me honra, me dá um carro novo para eu jogar lama na minha vizinha, pra ela ver que não é comigo. Meu amigo, Muito bom. quem é que vai ouvir uma oração dessa é o cão, não é Deus não. Deus não ouve. É igual gente que quer orar por coisa fora da vontade de Deus, que não é para a glória de Deus, e acha que Deus vai ouvir. É crente orando pelo marido dos outros. O cara é casado, como é que tu vai orar por um homem casado? Pomba gira, com perdão da palavra. A gente aqui no Ceará fala isso. É gente pedindo, André, dentro da igreja, coisa que está fora da palavra de Deus. É gente pedindo para Deus abençoar. Um dia desse, um cara estava pedindo oração para mim na videira, na saída do culto, há um tempo atrás, e aí ele pegou e pediu para eu orar pelo depósito de bebidas alcoólicas que ele tinha. Ele falou, Samuel, ora para Deus prosperar a minha empresa. E eu falei, qual é a tua empresa, meu irmão? Ele falou assim, não, depósito de bebida. Eu vendo muita bebida, tá muito bom o mercado, mas eu quero vender mais. Ora aqui, abençoa. E eu fiquei numa situação complicada. Porque eu peguei e falei, meu Deus, como é que eu vou orar pelo depósito de bebida do cara? Eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a brincar com o cara. Quem me conhece sabe que eu sou brincalhão. E eu falei, meu Deus, faz o povo sofrer muito. Faz o povo ir ouvir Marília Mendonça para poder beber. Pro teu servo prosperar, meu Deus. Para cachaça ser vendida. E ali o cara olhou para mim todo errado, né? Assim, com vergonha da minha oração. E falou, você tá brincando, pastor? E eu falei, é claro, irmão, que eu tô brincando. Começou com você, né? É claro que eu estou brincando, porque não tem como eu orar para Deus te abençoar em algo que não glorifica a Deus, em algo que destrói famílias. Então, com todo respeito, André, a novos convertidos que estão aqui nessa live, que quem sabe ainda trabalha com coisas que não glorificam a Deus, com ramos que não são bênção, ore para Deus abrir uma nova porta, porque para tua vida prosperar em algo, você tem que estar em um sonho que seja para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, meu irmão, esquece. Deus não vai te honrar. Segundo ponto que Deus tinha colocado no meu coração para compartilhar é que, se o sonho é de Deus, ele obrigatoriamente depende do poder de Deus. Que essa parte aí eu não vou nem falar, porque você já pregou. Né? Tipo assim, se for algo que você consegue com a sua força, pode esquecer, meu irmão, porque Deus não vai fazer algo que seja do tamanho da tua capacidade. Deus só promete, Deus só fala pra gente, Deus só coloca sonho no nosso coração que vai muito além da nossa capacidade. Sabe pra quê? Para que a glória no final também não seja nossa. Para que a gente não diga, a força do meu braço foi quem me colocou aqui. Eu tenho certeza que você hoje olha para o que Deus tem feito na sua vida e você fala, gente, é graça de Deus. Né? As pessoas perguntam muito, Samuel, como é que Deus te abençoou nisso? É graça. Eu, quando eu lancei o meu primeiro livro, que Deus me inspirou a escrever um livro que eu, do nada, Deus me deu a direção toda para fazer o livro. Isso faz uns 7 anos atrás. E aí, quando o livro estava pronto, eu passei 3 meses escrevendo o livro, madrugadas e madrugadas escrevendo. Quando eu fui lançar, quem disse que as editoras queriam? Nenhuma editora queria, porque não tava o boom de rede social igual hoje em dia, né? E aí, quando eu fui procurar 3 editoras, as 3 fecharam a porta na minha cara e disseram que eu era o meu primeiro livro e que não iam lançar ainda não. Eu sei que nessa brincadeira, meu amigo, eu fiquei chateado com Deus. E eu falei, meu Deus, como é que pode? Tu mandar eu escrever um livro pra eu perder meu tempo, foi o que foi, Deus? Não tinha o que fazer, não? E ali Deus falou comigo, né? Quem disse que era uma editora que ia lançar? Quem falou pra você, Samuel, que você ia lançar por uma editora? Você vai lançar independente. E eu falei, mas como é que eu vou lançar independente? Na época eu tinha R$2.000 na minha conta e só por baixo, para poder fazer a tiragem, tudo do livro, dava 20 mil, 18 mil reais. E ali eu olhei para aquela situação, achei um milagre, né? Tipo assim, eu falei, não tem condição de eu fazer. E aí é onde vem o poder de Deus. Quando você vê e fala, eu não tenho condição. Não tem como eu prosperar nessa pandemia. Não tem como essa doença ser curada. Não tem como isso acontecer. Se você está diante de algo impossível em alguma área da sua vida, em vez de desanimar, a gente está convidando você hoje para ver Deus nisso. Se você está diante de algo que você olha e fala, isso daqui eu consigo, isso aqui eu consigo, mas isso aqui é impossível. Foca no terceiro. Porque isso aí que é o impossível, com certeza, é o que Deus vai fazer. A glória de Deus se revela em meio à impossibilidade, né? É justamente pra glória ser dele, né?
É isso. E aí, Andrezão, quando eu escrevi o livro, que Deus me deu a direção de eu lançar, eu fui organizar, Deus me deu a direção de fazer uma festa para poder vender os livros antes de receber, para eu arrecadar o dinheiro dos livros antes de ter o livro. Olha a loucura, olha aí a estratégia doida. Eu comecei a vender em Fortaleza o ingresso para essa festa, que valia um livro, e que eu nem tinha feito o livro ainda. Não tinha editado, porque eu não tinha dinheiro para mandar fazer. Resumindo, o ingresso esgotou rapidão. A festa foi feita. E o livro que eu achei que ninguém ia ler, Deus providenciou tudo. Eu lancei, independente, sem editora nenhuma. E o livro, André, que eu achei que só eu e a minha mãe que ia ler, vendeu 20 mil cópias. Uau. Independente. E esse apartamento que eu tô dormindo e acordando todo dia, eu comprei com o dinheiro desse livro. Uau. Deus me deu o apartamento que eu moro hoje. E esse era um dos propósitos. De o livro ser lançado por mim e não por editora. Porque a gente sempre procura o caminho mais fácil. Mas o caminho do sonho de Deus nem sempre vai ser o caminho mais fácil. Se às vezes as pessoas fecharam a porta para você, não amaldiçoa não. Se às vezes um cliente te humilhou, se às vezes no caminho para o cumprimento do teu sonho, alguém foi ruim com você, não veja isso como humilhação, não. Veja isso como teste de Deus para o teu coração. Continua firme, continua seguindo, que Deus vai glorificar o nome dele. E por último, se o teu sonho, André, vem de Deus, ele vai beneficiar outras pessoas. Ele não é só sobre você. Se o teu sonho é só sobre você, só você ganha, Deus não vai abençoar. É aquela velha história de algumas pessoas que oram, né, falando assim, Deus me faz famoso, Deus me faz rico, Deus me faz isso. E aí Deus vira e fala assim, poder eu tenho para fazer. Mas a minha pergunta é, se eu te fizer famoso, o que é que você vai usar com a fama que eu vou lhe dar? O que é que você vai fazer com a fama que eu vou lhe dar? Se eu te fizer milionário, porque se tem uma coisa que no céu não tem crise, é dinheiro, é providência. Deus é dono do ouro e da prata. Se eu te prosperar, o que é que tu vai fazer? Numa cena, num momento como esse, de pandemia, quanto é que você já ajudou pessoas? Quantas cestas básicas você deu? Você está sendo fiel na sua igreja? No dízimo, na oferta? Você está cuidando de pessoas? Porque aquela velha história, André, um dos versículos que são realmente aí um farol para você realmente se autoavaliar é: pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar com os vossos próprios deleites. A gente pede e não recebe. Por quê? Porque a gente quer gastar só com o nosso deleite. Quando Deus olha para a nossa oração e Deus vê, cara, ele quer chegar nesse lugar aqui para minha glória. Ele quer chegar nesse lugar porque ele tem esse propósito aqui por trás. Porque ele vai abençoar pessoas. Eu estava vendo aí você falar sobre esse site de depressão, de suicídio. Cara, olha o propósito. Olha o propósito. Você podia estar muito bem aqui, confortável, com milhares de pessoas na live, com a rede social crescendo, Deus fortalecendo o seu nome, e você podia investir só no André, no André, no André, no André. E do nada, Deus vai lá e te dá uma estratégia. André, você vai usar a plataforma que eu te dei, e você vai curar, e você vai livrar depressivos e suicidas da morte. Você vai livrar. E aí Deus vai lá e te dá um aplicativo desse que vai revolucionar o Brasil e o mundo. Amém. Um aplicativo desse que eu não tenho dúvida que vão ser centenas de pessoas por dia, que vai ter a estatística de centenas de pessoas que foram livres da morte por dia nesse aplicativo. Amém. Então é isso que cada pessoa que tem que estar aqui tem que pensar. Porque a gente às vezes está numa live evangélica, cristã, em que a gente fica pensando muito... Deus me dá para mim, Deus me dá para mim, me dá, Deus me dá. E a Bíblia vai falar que melhor é dar do que receber. E Deus olha e fala, enquanto você estiver com esse pensamento egoísta, enquanto você quiser milagre só para você, enquanto você quiser fama para o teu nome ser forte, eu não vou te honrar. Porque a Bíblia fala em Isaías 42:8, eu sou o Senhor, este é o meu nome e a minha glória a outro não darei. Deus não divide a glória dele. É tanto, André, que a gente já viu vários amigos nossos que estavam indo num ministério crescente. Quando começaram a se exaltar, bater no peito e dizer que era bom, Deus vai lá e abate. Por quê? Porque diante da soberba vem a ruína e vem a queda. Então, enquanto você estiver com humildade, enquanto você estiver fazendo tudo para a glória de Deus, enquanto você estiver dependente de Deus, e não dizendo que é pela sua inteligência, que é pela sua força, que é pelo seu network, quando você disser é por causa de Deus, é pela graça de Deus, aí, meu irmão, você vai estar fluindo na dependência. E quem me conhece de perto, não só o povo que me segue no Instagram,
Mas quem me conhece aqui em Fortaleza, meus amigos de perto, eles já viram cada testemunho nesses 15 anos, que eles falam assim: Samuel, não duvido de nada na tua vida que Deus falar. Eu costumo brincar dizendo que se Deus te usar para mim aqui nessa live, dizendo, Samuca, Deus está me mostrando que vai te dar um avião. Meu amigo, quando terminar essa live, eu já começo a procurar telefone de piloto para pagar o primeiro salário antes do avião chegar. Porque quando Deus fala, meu amigo, eu tenho a certeza. Se Deus falar que vai do avião, eu contrato o piloto antes do avião chegar. Por quê? Porque eu tenho certeza que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E eu oro para que cada pessoa que está aqui nessa live não sejam pessoas que vêm aqui só receber da fé do André, né? Ficar dependente da tua fé, mas sejam pessoas que andem com as suas pernas, que creiam, que vejam o teu exemplo, que ouçam a tua palavra, a tua pregação, principalmente hoje e ontem sobre sonhos e falem. Quer saber de uma coisa? Essa pandemia não vai ser o fim da minha vida. Essa pandemia vai ser um novo começo para todas as áreas da minha vida. Porque se tem algo que eu tenho certeza que essa pandemia está fazendo, é mudando valores. É fazendo pessoas que viviam dizendo que iam fazer coisas para Deus, se posicionando e pensando, cara, quando essa pandemia passar, eu vou fazer isso. Quando essa pandemia passar, eu vou fazer isso. Então, eu oro para que cada pessoa que está aqui assistindo essa live realmente coloque, como você mesmo já pediu aqui na live, os sonhos e os projetos no papel. E creiam que quanto mais impossível for, se for para a glória de Deus, se depender do poder de Deus, e se no final beneficiar pessoas, beneficiar a tua família, beneficiar a tua comunidade. Hoje a gente está aqui beneficiando com a palavra de Deus 11.500 pessoas que estão nesse momento sendo edificadas pela palavra. A gente podia aqui estar falando besteira, conversando bobagem, fazendo brincadeira boba, mas não, a gente está aqui falando de fé, de esperança, de sonho, sabendo usar a plataforma que Deus deu para você, que Deus deu para mim, para que a gente possa edificar e encorajar pessoas. E é assim que Deus faz. Quando a gente se alinha com essas 3 chaves, pode ter certeza que é impossível o milagre não acontecer. Porque quando um crente cheio de fé se encontra com um Deus cheio de poder, a explosão de milagre acontece. Então, é a tua fé e a tua postura de obediência e o poder de Deus agindo na tua vida. Aí, meu amigo, é só partir pro abraço, que é impossível dar errado. Amém. Amém, Samuca. Eu fui muito renovado por essa palavra, mano. Eu creio muito nisso. Eu já era um cara um pouco sonhador antes de conhecer a Deus. E depois isso se potencializou, sabe? Então, eu lembro que algumas vezes algumas pessoas falavam, cara, por que você sonha tanto? Eu falei, mano, porque o Deus que eu carrego é um Deus que me convida todos os dias a sonhar com coisas que eu não consigo sozinho, que vai me levar a lugares que eu não poderia ir sozinho. Então, eu acho que é um desperdício muito grande a gente carregar o poder de ressurreição dentro de nós e a gente se acostumar com realidades quaisquer. Então, uma das coisas que você falou, Samuel, que eu lembro que quando eu entendi esse princípio, mudou muita coisa na minha história. É que o propósito já faz parte da promessa. Então, às vezes, quando a gente está vivendo um propósito que leva para a promessa, a gente acha que está à espera de um milagre. Entende isso, em nome de Jesus? Você que está vivendo o processo, você já está vivendo a promessa. Então, quando a gente pega os heróis da fé e vê, por exemplo, cada um deles vivendo o propósito, irmão, a promessa não é algo que ia começar, é algo que já havia começado. Então, talvez você está num processo em que você está sendo forjado, em que fundamentos da tua fé estão sendo estabelecidas, em que talvez algumas áreas do teu caráter estão sendo trabalhadas. Cara, Deus está dizendo aí, não é o que eu vou começar a fazer no futuro, é o que eu já comecei a fazer lá atrás. Já eu lembro feito. Que um profeta uma vez, o Samuel, falou algo comigo que aquilo ali me trouxe muito temor em relação ao que Deus iria fazer. Ele disse, sabe, André, Deus deseja fazer algo na tua vida, Deus deseja derramar ainda mais unção na tua vida, mas você, para cada novo nível de unção que Deus vai te dar, você vai precisar de um novo nível de caráter de Deus para sustentar. E aí ele falou algo que eu lembro disso para sempre. Ele diz, você precisa de caráter para sustentar a unção que recebeu. Então, isso trouxe muita paz para mim, sabe? A cada promessa que Deus me faz de futuro, eu quero que você entenda isso. A cada promessa que Deus te faz, a cada sonho que Deus te dá, esse espaço entre a promessa e o cumprimento dela é um tempo que Deus dá para você se preparar para receber. Deus não precisa de tempo para cumprir o que prometeu. Deus não precisa de tempo para fazer o que te disse que faria. Se Ele desejasse fazer em um dia, assim seria feito.
Mas Deus está dizendo, ei, filho, eu estou te dando tempo para você se preparar para receber o que eu prometi que faria. Então, se você puder gravar essa chave, eu vou entregar de novo para o Samuca, que eu quero ouvir do que você tem para falar. Guarda isso. O processo já faz parte da promessa. Então, sai do meio dessa estação que a gente está vivendo, entendendo, Deus, por que eu estou passando por isso? Por que alguns desafios? Irmão, é porque você pediu paciência, Deus está te dando pessoas difíceis de lidar. É porque você pediu mais fé e Deus está te dando desafios intransponíveis que você vai precisar de fé para acessar cada um deles. É porque você pediu ousadia e Deus está te colocando em meio a cenários que você está falando, uau, os gigantes são grandes demais, a tempestade é forte demais. E Deus está falando, é porque para aquilo que você me pediu, eu estou preparando você para receber o que eu vou te dar. Então, não rejeite o processo, não aborte o processo. Todo o processo já faz parte da promessa. Samuca, compartilha um pouco mais para a gente sobre sonhos, sobre fé, sobre um Deus de milagres. A gente tem mais 10 minutos e dá para você liberar mais algumas chaves ainda. É isso aí que você está falando, sabe? Um dia eu ouvi uma frase que também me marcou muito, que mudou a minha perspectiva. Porque quando a nossa perspectiva muda, quando uma chave vira na nossa cabeça, tudo se torna mais fácil. Tudo se torna mais claro. Eu, a vida toda, achei que eu estava pagando um preço por uma bênção. Para Deus preparar a minha bênção. Oh, meu Deus, prepara a minha bênção nessa área. Prepara a minha bênção nessa área. Até que um dia, eu também ouvi uma frase muito parecida com essa que você ouviu, que dizia que Deus não está preparando bênção nenhuma. Que a bênção já está preparada antes da gente nascer. Salmo 139, verso 16 fala que quando a gente ainda era uma substância informe, no ventre da nossa mãe, quando a gente estava sendo entretecido, como nas profundezas da terra, todos os nossos dias já estavam escritos. Ou seja, Deus já preparou tudo. O problema é que a gente é que está sendo preparado. Porque eu sempre costumo falar que Deus não dá carro para quem não tem carteira de motorista. Quem dá é pai responsável. Para Deus dar um carro para alguém, primeiro tem que passar no processo. Primeiro tem que ser aprovado na carteira de motorista. Se não for aprovado, não tem como Deus dar o carro. Então, tem muitas pessoas que, quem sabe, estão aqui assistindo essa live, que elas estão sendo suas próprias inimigas. Pessoas que ficam colocando a culpa no diabo. Ah, tudo dá errado para mim. Se tem um tipo de gente, André, que não combina com cristão e que é um tipo de gente que eu, particularmente, eu tenho pouca paciência, eu até peço para Deus me dar mais paciência, é com gente derrotada, com espírito de derrota, gente vitimista, que até a oração é a oração de um mendigo. Oh, meu Deus, oh, meu pai, me dá só isso aqui e papapá. Tipo assim, como pessoas que não conhecem o Deus que estão falando, pessoas que já partem de uma escassez. Então, você que está aqui assistindo essa live, meu amigo, mude a sua perspectiva. Tudo que Deus tem para te dar já está preparado. Entenda, não tem como ser coisa pequena. Você não serve um Deus pequeno. Teu Deus não é Deus de pau, pedra, gesso e madeira, não. Deus tem boca, teu Deus, sai espírito gago. Teu Deus tem boca e fala, tem mão e a mão dele não está encolhida, está estendida, tem pé e anda, tem boca e fala. O teu Deus, meu amigo, é o Deus do impossível. Se você está querendo viver coisa pequena, vá atrás de outro Deus. Porque o Deus que nós estamos pregando aqui é um Deus de coisa grande. É Deus de coisas sobrenaturais. A gente que foi para essa viagem de Israel ano passado, né? Que tava só gente incrível, pessoas incríveis na nossa turma de 30 pastores, sei lá. André, a gente se olhou, não sei se tu lembra dessa hora, mas quando a gente se olhou ali, eu vi assim, a gente se olhando lá no aeroporto de Guarulhos, quando a gente estava pegando o primeiro voo para poder ir para Israel. Extasiado com o que estava acontecendo. Eu olhei ao redor e eu olhei para vocês e eu falei, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? O que é que eu tô fazendo aqui no meio desse pessoal? E ali o Espírito Santo... Isso foi depois que eu voltei dos Estados Unidos. Depois que eu fui para os Estados Unidos, que Deus me quebrou nos 6 meses. E eu suportei a quebradeira. Tinha dia, André, que eu pegava e falava assim, tá aqui o meu cartão de crédito, tá aqui o meu celular, eu vou comprar passagem agora. E eu vou me embora que eu não preciso passar por isso aqui não. Eu tenho uma vida maravilhosa em Fortaleza. Quando eu ia comprar, o Espírito Santo, que fala comigo numa intimidade bem legal, pegava e falava assim, compra se tu tiver coragem, compra essa passagem, foge daqui, desse deserto pra tu ver. E ali Deus ficava, às vezes o Espírito Santo brincando comigo, falando assim, ó, Jonas, eu coloquei dentro da barriga de um peixe, tu vai voltar de avião, e tu não gosta de turbulência, né? Eu sei, meu amigo, quando eu imaginava eu voltando de avião, eu falei, não, vou ficar aqui quieto mesmo. E aí, resumindo, eu fiquei os 6 meses.
Eu suportei, eu chorava, eu falava com a minha família, André, minha família falando, meu filho, tá tudo bem aí? Tá tudo maravilhoso, tá tudo maravilhoso. E eu tava, às vezes, passando mal de doente e não tinha quem me levasse pro hospital, porque era o povo trabalhando feito doido da casa que eu morava. Ninguém me levava nem pro hospital. Eu tive uma labirintite lá, que eu ficava tonto, eu não conseguia nem fazer a comida na cozinha. E eu chorava e eu dizia, Deus, por favor, tira essa tontura só para eu fazer minha comida e depois eu deito de novo. Mas, por favor, eu tô com fome. E ali eu melhorava, fazia a comida e voltava à tontura. E assim eu fiquei por 10 dias. E eu passando aqueles processos, eu falava, Deus, por quê? E Deus falando, me glorifica. Seja fiel, permanece. Resumindo, André, eu passei por todo o processo e quando eu voltei, no ano passado, só alguns testemunhos do que eu vivi. No primeiro mês que eu voltei, eu fui ordenado pastor na videira, que era algo que faz tempo que o pastor Costa Neto queria, mas eu não me sentia pronto, não sentia direção, e Deus me ordenou a aceitar. No primeiro mês eu fui ordenado pastor. No segundo mês eu me mudei para cá, para esse apartamento, que é algo que foi um milagre sobrenatural. Deus fez assim coisa linda aqui para eu estar morando aqui, com tudo do bom e do melhor. No outro mês eu fui convidado para a viagem de Israel e Deus me colocou no meio desse grupo. Em fevereiro agora, eu estava ministrando no Descende e eu olhei para aquilo e só tudo... falta a esposa, né? Depois, a esposa Deus está operando, Deus está trabalhando em oculto. Deus está trabalhando em oculto. Aí, ó. Mas, meu amigo, o que eu posso te dizer é que Deus saiu honrando em todas as áreas. É isso, é isso. E tá aí, quem viu Deus me honrando, falou assim, esse menino aí, ó, como a vida dele é boa, fácil, olha aí, tudo dando certo para ele. Mas não estava comigo 6 meses lá. É isso, é não porque às vezes as que pessoas veem a colheita, mas não tem ideia de como foi a semeadura, né? Eu aprendi isso ao longo dos últimos anos, que foram anos desafiadores também. Quem não estava com você na semeadura não pode julgar a tua colheita. Cara, a grande verdade é que quando a gente começa a conhecer a história por trás de alguns homens de Deus, de homens de fé, a gente percebe que sempre houve um processo antes de existir a promessa. Ó, a gente está quase finalizando, eu queria compartilhar algo que eu senti. Da manhã a gente fala sobre processo. Você que está conectado aqui, amanhã eu vou falar especificamente sobre processo. E uma das coisas que a gente precisa entender é que quando a gente aborta o processo, inevitavelmente a gente aborta a promessa. Então amanhã eu quero falar um pouco sobre isso, sobre essa gestação do milagre, sobre essa gestação do novo de Deus, sobre o poder do processo para gerar milagres. E Samuel, cara, me edificou demais conversar com você sobre isso. Amo sua vida, meu amigo. Tamo junto, irmão. Vamos marcar já uma próxima live. Eu estou tentando discernir o que Deus quer através dessas lives. A gente ia terminar com 15 dias. E aí, Deus falou muito claro comigo, olha, a crise ainda não passou, a esperança ainda continua sendo uma palavra de ordem, então, enquanto tiver quarentena, continua falando. E tem sido desafiador, mas tem sido também, assim, transformador, cara. Cada testemunho que a gente recebe, e em breve a gente está junto de novo, falando sobre o que Deus colocar no nosso coração. Amo sua vida, meu amigo. Conte comigo sempre, que cada pessoa que está aqui, nós declaramos que essa semente de sonhos que Deus colocou no seu coração, essa semente de sonhos, a pandemia não vai secar, ninguém vai atrapalhar, a opinião das pessoas, as circunstâncias não vão matar a semente, a vida na semente, ao DNA de Deus nessa semente. A Bíblia fala que assim como a chuva e a neve desce do céu, e para lá não torna, sim a palavra que sai da boca de Deus, não volta vazia, mas cumpre o propósito para qual foi designada. Deus vai cumprir os sonhos que Ele colocou no seu coração. Deus vai honrar a sua vida. Você não vai morrer no meio do caminho, não vai morrer na praia. Deus vai cumprir. E que cada semente que Deus colocou no seu coração em forma de sonhos floresça, frutifique, cantará, e nós declaramos que ainda esse ano, mesmo num ano de crise, mesmo num ano que começou difícil, em que muitos estão amaldiçoando esse ano, eu abençoo esse ano em nome de Jesus. E eu declaro que será sim um ano de cumprimento de promessas, de cumprimento de sonhos para a vida de cada pessoa que está aqui assistindo. Obedeça, fica firme, passa a glória para Deus, avalia o teu coração, que não seja para a tua glória, que seja para a glória de Deus, e coloca pessoas para serem beneficiadas pelo seu propósito, que em nome de Jesus você vai ver tudo cooperando para que a promessa e o sonho de Deus se cumpra na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Te amo, meu amigo, tamo junto, Te amo, viu? mano, obrigado pelo carinho.
Assim que tudo normalizar, tô querendo fazer uma tour no Brasil. Vou contar com você em Recife. Vamos quebrar tudo aí. Fortaleza, rapaz. É isso, Fortaleza, perdão. Pois é, Fortaleza. vem, tá todo mundo aqui lhe esperando. A gente ama a sua vida. Fechado. Cheiro. Amém, beijo. Galera, estou encerrando agora, faltam 2 minutos. Eu tenho alguns anúncios bem rapidinhos para fazer. Primeiro, você já sabe, amanhã, meia-noite, horário do Brasil, a gente está junto aqui. Eu vou falar sobre o processo, gera expectativa, irmão. Tudo que a gente tem vivido nessa semana, tá falando muito sobre sonho. E se você quer viver os sonhos de Deus, cara, deixa Deus preparar você. E eu tenho certeza que muitas chaves vão virar. Você vai perceber que algumas coisas que você estava achando que era Deus... Eu não sei se você já ouviu essa frase, Deus não está demorando, Ele está caprichando. Não. Deus não precisa de tempo para caprichar. Deus só está esperando você estar pronto para receber. Outra coisa que eu queria compartilhar, sexta-feira, tá eu e Kezinha aqui na live falando sobre relacionamento. Se você não viu o vídeo de chamada, tá lá no feed, tá hilário. Então, eu e Kezinha sobre relacionamento, sexta-feira. Já vai enviando suas perguntas, vai ser demais. E a terceira e última coisa que eu queria pedir é o seguinte, lá no feed, eu acabei de fazer um post. Eu queria que você passasse lá e compartilhasse qual parte mais te edificou. Aproveita para marcar todo mundo que você quer ver aqui amanhã, ok? E amanhã, meia-noite, horário do Brasil, a gente está junto de novo, se Deus quiser. Amo vocês, beijo e até amanhã.